Eu vou abrir a caixa preta do inventário e vou falar para todos os que estiverem aqui presentes como é que nós vamos resolver o problema e proteger os seus familiares de serem rebaixados de classe social. Nós vamos desmistificar o grande problema que é o seu patrimônio ser passado para terceiros. Nós vamos dizer aqui para você e vamos abordar assuntos que vão evitar que os seus filhos devam ser rebaixados de classe social, ok? Bom, isso posto, eu vou me apresentar aqui. Muitos aqui já me conhecem, né? Sabem, a gente já tem passado bons momentos juntos aí, maus momentos também, né? Normal da vida. Mas meu nome é Ivonir dos Santos. Eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial familiar. Eu me especializei nisso porque, durante muito tempo, por 12 anos, eu atuei muito no mercado imobiliário, como consultor imobiliário. O que eu observava lá? As pessoas vinham para vender os seus apartamentos e eu verificava que de cada 10, 5 não tinham feito o inventário. E por que não fizeram o inventário? Aí, na hora de vender o apartamento, era difícil. Ninguém quer comprar um apartamento ainda para ser inventariado. Quem quer comprar é aquele que é investidor. E o investidor ainda vai baixar mais o preço. E eu ficava penalizado com aqueles filhos, né, aqueles herdeiros, recebeu, não tinha dinheiro para fazer inventário, não fez o inventário, tem que vender o imóvel para poder pagar o inventário. Eu falei, não, isso não é possível. Isto não é possível. Alguma coisa tem que ter. E comecei a estudar a lição. E aí que nós fomos ver que o planejamento patrimonial familiar é o sistema que vai resolver o problema e transferir o seu bem 100% para os seus herdeiros. E por isso que eu estou aqui hoje, depois de adquirir esta qualificação e saber que eu estou apto a indicar para você como você deve fazer. O detalhe é o seguinte: compartilhar. Eu vou mostrar para você como é que é isto. Aqui está. Aqui eu vou explicar para você como é que isso tudo pode acontecer. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho aqui para te mostrar hoje. Isto é fato. Por quê? Porque muita gente dentro dessa caixa preta aqui está cheio de gente que não quer que você saiba qual é o modelo alternativo para que você não tenha que passar pelo famigerado inventário. E, se você não souber, a coisa vai ficar difícil. Para você entender melhor, eu vou contar uma historinha. Uma historinha que é um fato. É um fato, e é um fato normal, que acontece com a maioria das famílias brasileiras. Assim fica mais fácil de você compreender. Júlio e Rosana tinham um filho, Rafael. Os, o pai e mãe trabalharam bastante para poder proporcionar a Rafael um futuro mais tranquilo. Mas chegou um momento que eles não estavam mais aqui. E eles tinham deixado para o Rafael um imóvel. E o imóvel, o Rafael descobriu então que ele tinha que fazer um inventário. Ele não tinha descoberto isso aí antes. Este conhecimento que você está tendo agora, o Júlio, a Rosana, o Rafael, eles não tiveram essas informações. Então, o Rafael falou: bom, agora meu pai me deixou esse imóvel, eu vou ter que fazer um inventário. E isto é fato, está na lei. Ou faz com antecedência
uma doação, né, quando em vida, ou um testamento. A doação, não. Fazer doação, ela acaba ficando mais caro do que o inventário. E ainda pode ser contestado. Você perde o controle dos seus bens, né? Depois você não tem como retornar esse bem para você. É, pode acontecer N problemas que é pior do que o inventário. Um testamento, então, vai ter que fazer inventário novamente. Então, o Rafael se viu às voltas com a situação dele ter que fazer o inventário para poder transferir o bem para o nome dele. Aí é que começaram as coisas. Os números do inventário. E é basicamente estes números que este famigerado inventário é o que muitos não querem que você saiba. Então, acompanhando, o que o Rafael descobriu? O pai dele tinha comprado este imóvel há 20 anos atrás, por R$ 250 mil. Não é necessário que você grave os valores, mas que você entenda. Ele comprou lá 20 anos atrás, naquele tempo era baratinho, o imóvel era baratinho. É que houve uma valorização muito grande do mercado imobiliário. Mas ele comprou o imóvel 20 anos atrás por 250 mil. Hoje, com a inflação, com o mercado imobiliário, esse imóvel vale 1.150.000. Bom, e aí que vem as coisas. Começam. Tem que fazer inventário, começam as despesas. Qual é a despesa? A despesa é o imposto. O imposto sobre transmissão causa-mortes, ITCMD, que ele é obrigatório. É a primeira coisa que você tem que fazer. Esse é um dinheiro que vai para o Estado. Esta conta que está aqui, de 7%, está em cima de 1.150.000. Com a reforma tributária, que vocês vêm acompanhando aí, vocês sabem disso, a reforma tributária, eu vou até trazer de volta aqui para a tela, para poder falar com vocês sobre isso da reforma tributária. A reforma tributária ela foi aprovada. E, com esta aprovação da reforma tributária, uma coisa aconteceu. Por quê? O imposto sobre a herança, o ITCMD, é um imposto que fica integralmente para o Estado. E, na nossa Constituição, ele diz o seguinte: será cobrado até 8% de imposto sobre a herança. Cada estado, então, cobrava um valor. Aqui em São Paulo era, até o ano passado, 4%. No Rio de Janeiro era 7%, 8%, dependendo do valor do imóvel. Em Pernambuco era 8%, no Rio Grande do Sul 7%, Paraná 6%, mas isso não vem ao caso. É que a nossa Constituição diz que cada estado pode cobrar imposto sobre herança de até 8%. Como nós estamos falando aqui de São Paulo, o estado de São Paulo cobrava, até o ano passado, 4%. Quando veio a aprovação da reforma tributária, o estado vai deixar de receber o ICMS. Como o Estado vai deixar de receber os ICMS, o que disse a reforma tributária? Estado, para você repor esse dinheiro que você precisa para pagar os seus custos e tal, você pode cobrar até 8%. E que foi o que fez o Estado de São Paulo. Hoje, aqui em São Paulo, você paga escalonado até, vamos dizer, 137 mil, você paga 4%. De 137 a 350 mil, você vai para 5%. E aí tem uma tabela que vai. Em 1.150.000, você vai pagar 7%. E acima de 1.000.000, 1.210.000 ou 1.215.000, qualquer coisa assim, você vai pagar 8%. É isso o que diz a reforma tributária. Logicamente que ainda está para se aprovar uma lei que determine
qual será o valor do imposto sobre a herança. Mas, para a gente continuar aqui nos nossos cálculos, nós vamos verificar aqui que o custo hoje para o nosso amigo aí, que está cuidando do investimento dele, a despesa dele por 1.150.000 é de 7%. E 7% em cima de 1.150.000, ele tem que pagar 80.500 de imposto do ITCMD. Isso vai para o Estado. Acabou? Não. Ele tem que pagar um advogado. Porque depois que ele paga esse imposto, ele vai no cartório para poder acertar os documentos e o cartório fala: olha, para você poder fazer o inventário, que só com um advogado. E os advogados tendem a cobrar de 3, 5, 7, 10, 15. Aí depende do advogado que você vai escolher. E lá no nosso escritório, a gente trabalha com 7% de honorários em cima do valor do bem. 1.150.000, 7%, 80.500 é o valor de honorários advocatícios. Você vai gastar 5.000 reais do cartório, porque você é obrigado a ir no cartório, ele vai passar para você um monte de documentos e onde você vai pedir certidões, certidão de cartório, certidão de distribuidor. Bom, são N certidões que não vem ao caso a gente abordar isso. Você vai gastar mais uma média de 3.000 só com certidões que você vai tirar no cartório. Além do que, depois disso tudo pronto, acabou? Não. Você tem que registrar o imóvel. Você não, o seu filho, o seu herdeiro que está com esse abacaxi na mão para resolver. No momento em que ele está mais triste por ter perdido um ente querido, ainda se vê as voltas com toda esta burocracia do inventário. Aí ele tem que fazer o registro de imóvel. E o registro de imóvel, em média, 7.000 reais. Alguns mais barato, outros mais caro, mas na média é 7.000 reais que se gasta. Ou seja, para fazer um inventário, o filho vai gastar 176.000. Ou seja, comprou um imóvel de 250.000, que hoje vale 1.150.000, e para transferir para o nome dele, ele vai gastar 176.000. Seu filho tem esse dinheiro para transferir o imóvel para o nome dele? Quem vem lá de uma faixa de 250.000 valor do imóvel, é muito difícil que tenha 176.000 para poder pagar e fazer o inventário. Esta é a grande dificuldade. E aí, o que acontece nesse caso? Isso daí que representa 15% do total do patrimônio, porque 1.150.000, 170.000, 15% do total do patrimônio. Solução que encontrou o nosso amigo Rafael: não dá para eu fazer um inventário se eu não vender o imóvel. Eu preciso vender o imóvel para que eu possa fazer o inventário. Tem mais um detalhe que é bom que você saiba. Você tem um prazo de 60 dias para dar entrada e pagar essas taxas. Você tem um prazo para poder dar entrada no inventário, senão você vai incorrer em multa. Aí é 10% sobre o valor do, do imposto, né? É 10% sobre esse valor a cada ano que passa. Primeiro de 2 meses que você não fez. Aí depois, a cada ano, ele vai sendo acrescido de 10% sobre o valor da multa, sobre o valor do imposto. Então, você tem um prazo de 60 dias. Solução: vender o imóvel. Vender o imóvel. Quem é que vai comprar um imóvel que está para fazer inventário? Um investidor. Aí que tá. E o investidor, ele não vai querer pagar o 1.150.000. Ele vai vir naquela, quem vai comprar um imóvel que quer morar, ele quer comprar e já quer fazer a transação e transferir para o nome dele. Ele não quer esperar tempo para fazer inventário, tal, para depois ele mudar. Quem compra o imóvel quer morar lá. Logo,
Um investidor é que vai querer comprar. E ele fala assim: eu pago mais 20% a menos. Um imóvel de 1.150.000, o cara fala: tá aqui, ó, eu pago 920.000. Ele vai descontar mais 20% do valor do seu imóvel. Aquilo que você já tinha lá para pagar, 15% do valor do imóvel de inventário, vai ser acrescido mais 20%, porque com certeza o investidor não vai pagar 1.150.000. E isso cai para 920.000. Acabou? Não. Aí tem um outro problema. Você vendeu o imóvel por 920.000. Como foi comprado lá atrás por 250.000, você tem um ganho de capital. O que é o ganho de capital? É aquilo que o mercado imobiliário cobra. O Estado cobra imposto sobre o ganho que você teve. Comprou por 250, vendeu por 920, você vai ter que pagar 15% em cima desse valor. Aí, a gente retomando as contas, olha lá, você vai pagar 7% de imposto, os 80.500. Isso aqui é o inventário lá que nós levantamos. Os honorários, 80.500. 5.000 de cartório, 3.000 de certidões e mais 7.000 do registro de imóveis. Some-se a isso 100.500, que é o ganho de capital que você vai ter de 920, 250, você vai ter que pagar 15% para o leão, porque o imposto de renda vai cobrar este valor. Isto quer dizer que os gastos agora estão em 276.500. Ou seja, você trabalhou uma vida inteira para adquirir bens, adquiriu bens no valor de 1.150.000. Na hora que você transfere isso para o seu herdeiro, o seu filho, aquela pessoa que você ama, ele vai pagar 276.500 com gastos para poder deixar tudo regularizado. Como o valor de venda foi por 920.000, qual é o saldo final que ficou na mão do seu filho? 643.500. É brincadeira? Não, não é brincadeira. É fato. Do 1.150.000 que ele vendeu por 920, depois que ele pagar os 276.000, vai sobrar para ele 643.500. É muita grana para quem já pagou o imposto, o imóvel já estava pago, ninguém ajudou a comprar nem nada. Ou seja, o seu filho, o seu herdeiro, a pessoa que você ama, vai ter uma perda patrimonial de 44%. 44% do valor, ou seja, 506.500. Já depois de ter um imóvel pago, transferido, tudo ok, tudo do seu nome, você sempre pagou imposto, o governo vem participar de mais uma parte. E não é só o governo, são todas as pessoas que estão aqui dentro dessa caixa preta, que eu vou te mostrar já já. Quem são essas pessoas que são muito interessadas nisso? Porém, a regra da nossa lei, a regra é: quem tem filhos e tem bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Isso está no nosso ordenamento jurídico, não tem como sair fora disso. Você precisa fazer o inventário. Tá? A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Com certeza tem como eles serem enquadrados nessa outra regra, que é a proteção patrimonial familiar, que é isso que você vai ter conhecimento. Você agora já sabe qual é o custo do inventário. Problema que você deixou para o seu filho por não ter feito uma proteção patrimonial com antecedência. Tá? Mas, aí que está.
Dentro dessa caixa preta aqui, eu vou até mostrar para você. Deixa eu tirar aqui do quadro para a gente poder falar sobre isso. Ó, o que acontece com essa caixa preta? Aqui tem umas coisas que eu vou te mostrar e é agora. Veja bem, o que as pessoas. A primeira parcela que vai te levar: cartório de registro de imóveis. Os cartórios, de uma forma geral, por causa dos impostos. Aí também tem o Estado, governo do Estado, que quer o imposto, ITCMD. O governo do Estado tem muito interesse. O município, porque o município vai levar depois o ITBI. Quando você for fazer a transferência para o seu nome, você vai ter que pagar ITBI. Você já comprou imóvel, sabe que você tem que pagar isso. Mas vem um que diz assim: não precisa tudo isso aí, não. Tem uns ridículos. Aquele que nunca se mexeu para fazer alguma coisa, você, é só vender um dos bens e pagar o imposto. Não é assim. Esse daí, o cara que faz esse tipo de comentário, é porque ele nunca trabalhou para conseguir com dureza, né? Aquela loucura que é de você trabalhar com afinco, engolir sapo, aquilo tudo para poder deixar os seus herdeiros numa situação mais confortável, vai vender o bem para poder pagar o imposto? Não. E aí, o que tem? Isso daqui é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Os bilionários, eles não fazem inventário. O que os bilionários fazem para inventar o inventário? Você vai saber. Mas voltemos aqui ao nosso quadro. A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. E esta regra, anteriormente, olha lá, tem como evitar o inventário. E como se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Por que a gente fala realizar uma mudança de paradigma? É necessário que você pense diferente. Porque todas essas pessoas que controlam essa caixa preta e querem que você continue gastando, advogado, inventariante, cartório, é o Estado, é o município, é o imposto de renda, a União, os cartórios, um monte de gente, corretores também. Ninguém quer que você saiba isto, porque se você fizer isso com antecedência, você diminui os valores. Então você precisa mudar a sua cabeça. Presta atenção nesse detalhe aqui. Ó. Isso daqui é que você tem que mudar na sua cabeça e entender uma coisa: quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Não é que não tem que ter bens, não tem que ter bens no seu nome. Né? Como assim? Como faz isso? Como faz isso? Você não vai ter o bem no seu nome, você vai ter o bem por meio de uma empresa. Você vai criar um CNPJ. Vamos falar aqui, juridiquês. Olha o juridiquês aí, gente! Sem juridiquês. Você vai, assim como você tem um CPF, e você compra e coloca as coisas no seu CPF. Aí, a regra é clara. Quando você não estiver mais aqui, quem for ficar com os bens vai ter que fazer um inventário. Tá? E, para sair fora, como tem que fazer isso? Agora que você que é o proprietário de tudo, você cria uma empresa. Uma empresa que não faz nada. Você tem as coisas no seu CPF. Você tem que transferir isso para um CNPJ. Por quê? O CNPJ é que vai ser o proprietário, que ao invés de você comprar o imóvel e ter ele no seu CPF, você vai criar um CNPJ que nós vamos chamar aqui de uma empresa cofre. Não é,
é uma empresa que não faz nada, é uma coisa meio maluca, assim. Como assim, uma empresa que não faz nada? Espera aí que tem um comentário aqui, vamos ver o que a pessoa está perguntando aqui para nós. Deixa eu ver. Tarará. A, a Cíntia e a Franciele está aqui com a gente. Não, só tá cumprimentando. Mas voltemos aqui no assunto. Como que faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Você compra o imóvel, ao invés de colocar no seu nome, você coloca esse imóvel nesta empresa CNPJ, que a gente vai chamar de uma célula COF. Você coloca lá dentro. É meio maluco, mas é uma empresa que não faz nada. A única coisa que essa empresa faz é administrar os seus bens. O bem que estaria no seu nome, no seu CPF, para que você não tenha que ter problemas, você coloca ela dentro do cofre. Comprou o imóvel, transfere ele para essa empresa que não faz nada, coloca ele dentro do cofre. E depois? Depois, estando o bem dentro do cofre, né? Você colocou dentro do cofre. Quando você não está mais aqui, este bem você vai transferir diretamente para os seus filhos. De que forma? Quando você tem uma empresa, que é essa empresa cofre, você já dentro dessa empresa cofre, você já deixa lá escrito no contrato social de que forma que você quer que seja dividido. Aí é uma coisa bem, que eu vou dizer para você, é uma coisa bem real, mas ela fica sob seu controle, ela não é transferido para os seus bens. Você tem usufruto de todos os seus bens, apesar de você transferir para os seus filhos, você fica com todo o controle. Enquanto você estiver aqui, eles sabem que os seus bens estão dentro do cofre e que um dia isso tudo será deles. Mas, por enquanto, é tudo seu. Você vende, você aluga, você dá, você empresta, você é, reforma, você que cuida de tudo. Mas nós vamos deixar o que nós chamamos de um sistema de gatilho. Para quê? Para que quando você não estiver aqui, esta linha que mostra aqui a divisão, que esta linha aqui, ó, que mostra que você tem o controle desses bens. Quando você não está mais aqui, a chave desse cofre, que até então era única e exclusivamente seu, passa para as pessoas que você ama. Automaticamente, no que a gente chama de um sistema de gatilho. Esse sistema de gatilho é que transfere os bens para os seus filhos, então. O sistema com uma economia tributária absurda. Lembra do inventário? Olha lá, 80.500, né? Mais 80.500, mais o cartório, chegava um total de gastos de 276. Nesse sistema, esse sistema é o seguinte: o valor que você vai pagar de 4% de imposto é sobre o valor de compra. Ou seja, quando você está fazendo a proteção patrimonial, você faz e vai usar em cima dos 250 mil. Você não vai pagar em cima do 1.150.000. Logo, nesse sistema, como você vai pagar os 4%, você vai pagar 10 mil. Outra coisa, honorários. Honorários é um sistema absolutamente fácil de fazer e qualquer advogado, por 25 mil reais, ele faz esse trabalho para você. Nós estamos considerando um imóvel, né? Pode variar aí mais ou menos de acordo com a quantidade de imóveis. Cartório, não tem, porque você não vai fazer certidão, você não vai tirar nada. Certidão também é zero. Registro de imóveis, esse vai ter que ter. Mas o registro de imóveis, sem todas aquelas
aqueles gastos lá. Você vai pagar ele em cima dos 250 mil. E sobre os 250 mil, você vai pagar 3 mil reais. Ganho de capital não tem porque não tem transação. Logo, zero. Quanto ficou isso aí? 38 mil reais. Esta é a grande sacada. Isto é uma sacada que, simples assim, não tem nenhum milagre, não tem nenhum segredo, está na lei. A lei permite que você faça isso, mas você tem que fazer isso ainda em vida. Você, proprietário do imóvel, é que tem que transferir isso para um CNPJ, esta célula cofre. Tá? A diferença financeira de tudo isso daí é de 238.500 em relação ao que você iria pagar lá para fazer o inventário e vendendo o imóvel. A economia é absurda. Você faz uma economia de 86%. É brincadeira uma coisa dessa? Qual a principal diferença que tem entre você fazer o inventário e você fazer a proteção patrimonial? Você não, o seu filho, a pessoa que você ama, para quem você deixou, não vai ter perda de nada. A perda patrimonial é zero, 100% transferido para o seu ente querido. E é um sistema que você vai gastar 38 mil. Ele cabe no seu bolso. Você não tem que pagar 276 mil. 38 mil é o valor de um carro usado aí. E além do que, você pode parcelar isso daí, fazer isso em vezes. É um sistema que cabe no seu bolso. Por isso que eu sempre falo e venho dizendo aí há tempos, em todas as mensagens que eu tenho passado lá no meu perfil, faça a sua proteção patrimonial, porque é um sistema econômico. Agora você já sabe que ele é um sistema econômico. O que é isso? Comumente chamado, ó, o juridiquês aí, gente, para com isso. Normalmente se chama essa proteção familiar, proteção patrimonial familiar, se chama de holding familiar, que é uma empresa que não faz nada, que só administra os seus bens e que vai trazer para você essa economia absurda. Tanto ela é absurda que há tempos atrás ela só era de conhecimento dos bilionários. Só os bilionários que faziam isso. Por quê? Porque eles tinham aquelas grandes bancas advocatícias e eles sabiam. Os advogados falavam assim, né, deixa aí que eu vou criar uma holding familiar. Ele não tinha as coisas no nome dele. É que nem as empresas lá fora, nos outros países. Não tem as coisas no seu nome. Tem as coisas num CNPJ. Norberto Odebrecht tinha a sua holding familiar. Tanto que isto é um sistema lícito. Eu trouxe essas informações aqui para vocês verem que é dentro do ordenamento jurídico nosso. É totalmente ilícito. Norberto Odebrecht, o dono da construtora Norberto Odebrecht, ele tinha, quando faleceu, 14 bilhões. 14 bilhões. Se tivesse inventário, o imposto seria de 1 bilhão 120. Ninguém nunca ouviu falar. Por quê? Ele não fez inventário. Ele tinha a sua holding patrimonial, a sua holding familiar. Ele tinha a sua proteção familiar. Uma outra pessoa, Antônio Hermílio de Moraes, aqui no estado de São Paulo. Aqui todo mundo em São Paulo, todo mundo conheceu Antônio Hermílio de Moraes. Alguém ouviu falar que os 15,5 bilhões que ele tinha foi fazer inventário? Se ele tivesse que fazer inventário, ele ia gastar 1 bilhão 240 milhões de reais. Olha aí, também não fez. Por quê? Ele tinha a holding familiar dele. E aí saiu fora. Ninguém nunca ouviu falar que Antônio Hermílio de Moraes teve que fazer um inventário. O mesmo, o Roberto Marinho, esse até tem uma historinha boa.
O Roberto Marinho, do Grupo Globo, ele tinha 30 bilhões. Não fez inventário. Foi fazer inventário de uma Brasília, uns carros antigos que ele tinha lá, foi o que foi ser inventariado. Por quê? Dos 30 bilhões, estava tudo nas empresas, nas holdings familiares. Não inventariou nada, porque se tivesse feito inventário, 2,4 bilhões seria transferido. E assim, muitos outros bilionários, como Roberto Civita, o Moise Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, da Casas Bahia, Edmundo Safra, também do Banco Safra, José de Alencar, o José Alencar, da Coteminas, também tinha sua holding. E a Dirce Navarro de Camargo, essa daí também tem uma história. Quando do problema lá do Petrolão, ela tinha que usar o dinheiro dela para devolver o dinheiro para o país, naquele escândalo todo do Petrolão. Nesse mesmo período, a filha dela foi lá e comprou um apartamento em Manhattan. Por quê? Não tinha bens para devolver. A holding familiar estava protegendo os bens dele. Isso quer dizer que os bilionários nunca fizeram um inventário. Mas hoje, você, todas as sociedades, as famílias brasileiras, com o advento da internet, têm direito a isso. Tem conhecimento e agora. Não tinha conhecimento antes, agora tem conhecimento. E o que fazer diante do risco do imposto de renda e da herança, imposto sobre a herança, aumentar? Ah, é isso que é. Eu vou até tirar aqui um pouquinho para conversar com vocês uma coisa. Depois de aprovada a, a reforma tributária, eles criaram lá uma. Está sendo votada em partes a lei que, que vai compor toda a reforma tributária. Então, o imposto sobre a herança, que é o assunto que nós estamos abordando aqui, o nosso ministro da Fazenda está querendo elevar isso para 21%. E por que ele está dizendo que ele. Porque o imposto, como afirma os senadores, os estados, a União, que aqui no Brasil é muito baixo, 8%, quando outros países aí cobram fortunas. Tem o Senado já tem um imposto previsto de CMD para aumentar isso para 21%. Tem uma resolução lá. Ó, esta resolução aqui, eu vou adicionar de novo para vocês verem. A resolução 9 de 1992 é a que levou este ano para 8%, né? Que agora está cobrando aqui em São Paulo 8%. Porém, eles estão querendo, na proposta que o Conselho da Fazenda está fazendo, que mude de 8 para 20. Se com 8% você já não, seu filho já não consegue pagar, imagine com 20. Vai ser uma grana federal mesmo. E tem esse projeto de resolução, está no Senado. E quem o senador representa? O senador representa o Estado. Logicamente, ele vai querer que seja aprovado para que o Estado possa arrecadar mais. Porque agora já não tem o ICMS. Eles vão votar a lei por maioria simples, ou seja, dos 81 senadores, precisa só 41 presentes para que seja votado, ou seja, 21 precisam estar a favor. Se nós temos 2 por estado, olha a quantidade, se só precisa de 21 para ser aprovado, é lógico que essa lei vai ser aprovada. E seria bom que você não estivesse propenso a perder isso. O argumento deles é bastante fácil. Por quê? O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Olha só, o imposto sobre a herança, na França, 60%. Isso daí é o que diz o ministro Haddad. Não, não. Na verdade, não é o que diz o Haddad, é que isto realmente acontece. Porém, nesses países, eles já têm uma mentalidade de não ter os bens no seu CPF.
eles já têm todos os bens numa célula cofre, ou seja, um CNPJ. Ele não compra bem no seu CPF, ele compra sempre no nome da empresa que ele tem. Então, isso daí é até para incrementar e que o cara pague ou que não mexa com isso. Isso daí aumenta o lucro do Estado. Na França, 60%, mas eles não têm essa gama de impostos que a gente tem aí já. Tem que trabalhar 5 meses para pagar impostos e ainda depois, quando você vende o seu bem, tem que pagar mais 21%. Aí é muito. Mas na França, cobra 60%. O Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. E aqui no Chile, nosso vizinho, cobra 25%. Por isso que ele está propondo que seja de 21%. O Brasil cobra 8%. Estes são os argumentos que ele usa para querer aumentar o imposto. Quando isso acontecer, nós não sabemos quando isso deve acontecer. Está lá em votação. Eles estão querendo que isto seja votado este ano para entrar em cobrança já no ano de 2026. Portanto, o segundo argumento, o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Este é o argumento que eles falam, mas não é isso. Hoje você vê que quem ganha 2.500, 3.000 reais por mês aí já tem que pagar imposto de renda. E você paga imposto sobre a herança. E você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar isso. Hoje você vende um apartamentinho, qualquer um que fez um inventário aí de um imóvel, sabe quanto custa isso. O imposto sobre a herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Isso é o que diz os nossos governantes. Lê de engano. E não é só isso. Tem uma proposta lá que está pendente. Será que vai ser aprovado? A PEC 96, que é de 2015, ele quer que seja de 21%. Logo, você não deve fazer isso. Você tem que acertar a sua proteger o seu patrimônio. Isso que eu queria dizer para vocês é o seguinte: agora que você já tem conhecimento sobre isso, eu vou dizer para vocês 3 pilares que dão sustentação para que você realmente proteja o seu patrimônio. Por quê? O primeiro pilar, nós vamos dividir a sociedade em 3 grupos. O primeiro grupo nós vamos chamar de os ignorantes. Não são os ignorantes para ir para um fight, para agredir, xingar, não. Ignorantes por falta de conhecimento. O que você não é mais agora. Agora você já tem conhecimento disso. Eu vou até tirar isso daqui para a gente voltar a conversar. Você não é mais um ignorante. Agora você é um perfeito conhecedor de como você deve proceder. Você não é mais ignorante. Você sabe que o inventário não vai deixar 100% ser transferido para o seu filho. A doação não é a melhor oferta. Mais caro ainda, você vai gastar mais do que você gasta com o inventário. E ainda vai perder o controle sobre os seus bens. O testamento. O testamento, você vai fazer o testamento, você vai gastar agora para fazer o testamento e vai ter depois que fazer um inventário também. Logo, não é o melhor negócio também. Seguro. O seguro é importante que você faça, se você tem aí uma disponibilidade de pagar um seguro, mas não para pagar os impostos, e sim para dar um futuro financeiro melhor para os seus herdeiros. Tá? Então, você não pertence mais à faixa dos ignorantes. Desculpe. Por quê? Agora você já é uma pessoa que conhece. Desculpe, deixa eu fazer um comentário aqui. Tem uma pessoa comentando aqui, fazendo. Ô, meu amigo, se você não tem bens, você não tem filhos, você. Você não tem. Eu vi que você anotou ali.
vai assistir a novela, não precisa ficar aí escrevendo coisa, tá? Deixa a gente seguir aqui. Isso daqui é só para aqueles que têm conhecimento, aqueles que querem saber um pouco mais. Você pode ficar, bom, como ignorante você não vai ficar porque agora você já aprendeu como é que você faz a holding familiar. Mas então deixa aqui que os outros saibam, tá bom? Vai lá. Se você quiser, fica aí, mas não fica escrevendo coisas que você não tem conhecimento, tá bom? Desculpe aí, gente, mas sempre tem algum engraçadinho. Bom, dito já isso sobre o pilar um, vamos para o pilar 2. Tá? O pilar 2 são os procrastinadores. Os procrastinadores é que nem esse sujeito que estava aí agora. Ele não quer nada, ele. Ah, que nada. O meu filho depois que cuide de fazer o inventário ele mesmo. Nossa, você já passou a vida inteira para conseguir esses bens, você conseguiu esse capital, agora você vai deixar para os seus filhos? Não, você vai deixar para que terceiros se completem daquilo que você passou a sua vida inteira? Não, não seja procrastinador. Faça o seu planejamento patrimonial. Então, o procrastinador também é aquele que fala assim: ah, pois vende um imóvel e e tem uma outra categoria de procrastinador. Ah, mas agora não é o momento para mim. É, eu estou tranquilo ainda. Então, veja, hoje é 8%. Você já vai pagar aquela grana preta lá, vamos dizer assim, no popular, né? Muita grana. Se isso realmente mudar o ano que vem para os 20, 21%, como eles estão querendo, aí vai ficar uma fortuna. Ou seja, um inventário que você faça, quer dizer, você não é você, é quem ficar com o bem. Que fique a sua esposa ou esposa, que fique o seu marido, vai fazer um inventário. Já gasta lá 25, 30, 40% do valor do imóvel. Aí depois, seu filho tem que fazer. Lá vai mais. Ou seja, 3 inventários que você fizer, você transferiu o seu bem para terceiros. Perdeu tudo. Então, é muito interessante que você faça antes. Não seja um procrastinador. E o terceiro pilar? O terceiro pilar, que nós vamos chamar aqui de os resolvedores. É, o resolvedor, eu até anotei aqui para. Então, o resolvedor é aquele que, como nós já estamos chegando no final, é aquele que vai gozar da benesse que eu disse lá no início da palestra. Lembra que eu falei que quem ficasse até o final teria é, uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: os procrastinadores e os ignorantes não terão vez a isso, mas aos resolvedores nós vamos possibilitar que ele possa fazer toda esta transação pela metade do valor. Quer dizer, você vai procurar o meu escritório, porque aqui não. Aqui nós não vamos conversar sobre isso. Se você tiver interesse, depois você procura o nosso escritório e aqui mesmo, aí embaixo dessa tela do YouTube, tem aí seção de viabilidade. Por quê? Para fazer a sua holding, também tem uma coisa que tem que passar por 3 etapas. Não é assim, vou fazer a minha holding. Primeiro, precisa passar pela seção de viabilidade. Por quê? Nós temos que ver se isso é realmente um, um instrumento que vai resolver o seu problema. Você precisa estar apto com os seus bens, com a sua vida pregressa, com todas as coisas da sua vida, com os seus herdeiros, os seus imóveis estarem todos regularizados, tudo direitinho, para você poder fazer. Então, a primeira fase é uma fase, lógico, que o escritório vai cobrar para fazer isso, porque ele vai fazer o levantamento de todo o seu patrimônio e verificar se você está apto a fazer a sua holding familiar. Você estando apto, ok, perfeito, vai para a segunda fase.
A segunda fase é a fase onde você vai apresentar todo o seu patrimônio. Então, nós vamos ver o projeto, né, vamos colocar no projeto todos os seus bens, verificar a condição de cada um deles e verificar qual é o melhor modelo tributário que vai atender e fazer com que você tenha proteção patrimonial, redução de pagamento de taxas, impostos, e que, inclusive, para locação, para empréstimo e tudo, que você realmente tenha uma redução significativa dos tributos. Então, essa seria a segunda fase da avaliação do seu patrimônio. Isso, depois de feito, nós vamos ver qual é o melhor modelo. Aí sim, numa terceira etapa, é que nós vamos fazer a sua holding familiar. O que vai acontecer é que tem muita gente por aí que eles fazem aquele sistema que tinha antes, a administração de bens móveis. Aí simplesmente vem um profissional, se acha no direito, não tem ainda o conhecimento e fala para você: não, é simples, eu vou fazer administração de bens. Nossa, você vai pagar muitas taxas, muitos impostos. Portanto, consulte uma pessoa que siga todos esses passos. São primordiais para que seja feito uma redução significativa no pagamento dos tributos e que proteja realmente os seus bens. Bom, gente, muito obrigado pela presença, agradeço a todos pela participação. Qualquer dúvida, entre em contato e nós vamos esclarecer. Clique aí, faça a sua sessão de viabilidade. Muito obrigado, uma boa noite para todos e até mais. Proteja o seu patrimônio. Faça mais um ato de amor para com seus herdeiros. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.